Olá, bem-vindos ao podcast Bagagem de Mão. Eu sou a Sónia Justo e durante os próximos minutos vou-vos falar sobre viagens. Vamos ter connosco um convidado que nos vai falar de um tema um bocadinho diferente, o turismo regenerativo. Connosco o Nuno Cruz. Podcast Bagagem de Mão, um podcast de Sónia Justo com o apoio de Yati Seguros. Todas as semanas um novo episódio com um convidado diferente para falarmos sobre viagens. Nuno! Olá. Bem-vindo. Obrigado Obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. Então, quem é o Nuno Cruz? É líder de viagens, um homem apaixonado pela natureza, pelo mundo, pelos recursos naturais, certo? Também, sim. Que já fez um bocadinho de tudo, já foi engenheiro de telecomunicações, certo? Certo. E hoje está muito virado aqui para o turismo regenerativo, não é? Sim. É? É uma boa apresentação. Ok. Primeiro, como estamos aqui no Bagagem de Mão, vou-te perguntar, costumas viajar com bagagem de mão ou bagagem de porão? Normalmente com bagagem de mão, mas às vezes tenho que levar bagagem de porão. Eu também sou líder de viagens, de Papaléguas, e pronto, e às vezes fico mais tempo nos sítios para onde vou e acabo por levar uma bagagem de porão também para ter, às vezes para trazer coisas que eu gosto, outras vezes porque, enfim, é preciso levar mais roupa porque está frio. Ok. Mas normalmente tenho uma bagagem pequenina. Só Uma para mochila, deixar, não é? mochila, sim. Okay. Aquelas monte-campos antigas, pequenina, de Ok. 60 litros ou 50 litros, lá em cima No avião? no avião. Ok. E o que é que nunca pode faltar na tua bagagem de mão? Normalmente levo um caderninho, eu trouxe o mais próximo que tenho de um caderninho, que é, eu gosto muito de tirar notas, às vezes até gosto de desenhar, e que é uma coisa que eu tenho descoberto ao longo destes últimos anos. Não desenho muito bem, mas às vezes gosto de fazer uns rabiscos, olhar para qualquer coisa e desenhar. São os teus rabiscos, as tuas coisas, rabiscos, não é? as minhas notas, o que observo, o que sinto. Ok. É uma espécie de diário, mas também de ideias. E fazes tipo diário de viagens ou não? Já fiz, quando dei a volta ao mundo, fiz um diário bastante extenso que deu origem a um blog. Há mais ou menos trechos do mundo. Okay. Eu depois também vou deixar aqui. Ok. E tenho 3 ou 4 diários de quando fiz voluntariado em Angola, de quando fiz esta volta ao mundo, e depois são mais cadernos com notas e com algumas coisas que me impactaram nas viagens. Sim. Ok. Mas não tenho assim por hábito de escrever um diário. Um diário. Então, explica-nos lá aqui o que é o turismo regenerativo, porque nós ouvimos muito falar na sustentabilidade, já ninguém pode ouvir falar na sustentabilidade. Porquê? Porque eu acho que depois há, nomeadamente as marcas, aproveitam-se muito deste chavão e queríamos perceber o que é o turismo regenerativo. Tem alguma coisa a ver com a sustentabilidade? Não tem? Pronto, então... Explica lá assim um bocadinho. Vou tentar também, porque isto é um campo relativamente novo na minha vida, não é? só tenho Sim. acompanhado mais o turismo regenerativo e as implicações e o que é ao longo destes últimos 2 anos, mais ou menos, destes últimos 2 anos. E pronto, a sustentabilidade vem na sequência já agora de várias coisas. O movimento verde nos anos 70 e 80, que vinha da ecologia, e portanto a malta começou a perceber muitas das coisas que nós estamos a fazer em termos da exploração dos recursos, em termos do próprio turismo, estão a ter um impacto que pode ser mais negativo do que propriamente positivo, em particular para as comunidades que acolhem e recebem o turismo. E fala-se muito do dark side do turismo, não é? No exemplo de Lisboa, a gentrificação, o desperdício de comida, os recursos que nós precisamos, elétricos, hídricos, etc., para alimentar toda a procura que existe nos hotéis, nos restaurantes, nos cafés. Não é? E a população, no fundo, não vê bem o que é que ganha com isso, não é? Porque deixam de poder viver nos centros das cidades, deixam de conseguir arrendar casas, depois há muita gente que vem, ou seja, há uma bola de neve que vai aumentando. Sim. E não se percebe qual é que é o benefício para quem cá está. Para quem cá está, pronto. Conseguimos observar algumas coisas, está mais limpa, está mais bonita, vem mais gente, mas na prática continua a haver salários muito desiguais, continua a haver exploração, continua a haver muita procura de trabalho que normalmente não é muito qualificado, ou seja, há uma quantidade de coisas que não são bem... ainda não estava a pensar nisso, há um monte de gente que vem, por exemplo, do leste ou que vem da África, do leste da Europa ou que vem da África e que vêm para aqui com
licenciaturas, até com doutoramentos, e acabam por não conseguir trabalho e acesso a condições de trabalho como os portugueses conseguem, não é? Mas se nós formos para outros países, na Europa, também se calhar não temos acesso, nós como portugueses, não é? Portanto, há aqui qualquer coisa que não está assim a funcionar muito bem. Mas pronto, focando outra vez aqui, houve um movimento que foi percebendo que as coisas do turismo não estavam a trazer muito para os locais, não é? E portanto, locais, seja as pessoas, seja o local em si. E portanto, foram-se pensando em várias maneiras de vamos tentar lá mudar isto. Primeiro foi com a parte verde, vamos tentar tornar isto mais verde, tentar fazer algumas mudanças para que as coisas e as pessoas tenham acesso a mais qualidade no turismo que fazem. Depois veio então a sustentabilidade, um bocado mais tarde, que a ideia era, ok, já fizemos coisas tão más, bora lá ver como é que se preserva um pouco estes modelos e como é que a gente de alguma forma consegue manter e dar algumas condições. Como é que vamos fazer menos mal, de certa forma, isto? Não nos focamos no impacto positivo, focamos quase no impacto neutro, o offset de carbono, vamos todos plantar árvores agora, mas depois, se formos ver, a maior parte das árvores plantadas, estatisticamente, muitas delas morrem, porque depois é quase só uma coisa de vista, não é? Pomos de facto as árvores, mas as árvores só vão dar fruto daqui a 30, 40, 20 anos, até estarem grandes e poderem, de facto, fazer o papel de offset de carbono que nós gostávamos. Portanto, as políticas são todas muito mecânicas, é um pensamento que vem muito de uma sociedade que vive de forma mecânica, que muitas vezes não pensa, não se questiona e que é tudo muito padronizado, é tudo muito concentrado e muito condicionado. E portanto, o que o turismo regenerativo traz, no fundo, é pensar que é para onde está a caminhar mais, não toda a gente, mas agora é o que está muito também na voga e se fala cada vez mais em alguns meios relacionados com o turismo. Se bem que as pessoas que falam do turismo regenerativo, é engraçado, que eu gosto e que eu sigo, não gostam que se fale do turismo regenerativo porque têm precisamente medo que se torne mais um chavão do que propriamente aquilo que ele é. Sim. Porque o turismo regenerativo assenta no pensamento regenerativo e basicamente isto é uma filosofia de vida praticamente. Okay. Tem alguma coisa a ver com deixarmos o local melhor do que o encontramos? Ou não tem muito... Nós como, pronto, o pensamento regenerativo e depois por arrasto o turismo regenerativo foca-se muito em nós, indivíduos, a minha relação comigo, mas também na relação que eu tenho com o outro, na relação que eu tenho com a natureza à minha volta, na relação que eu tenho com os serviços, com as atividades que eu procuro quando estou, por exemplo, em viagem, se falarmos de turismo, não é? Sim. E portanto sim, há um lado que tem a ver connosco, mas tem a ver também com o que o local tem para oferecer, que é mais importante para o turismo. Mas por exemplo, agora numa situação específica, sim, tu vais viajar, vais certo. Para um sítio qualquer, como é que aí se encaixa? Vais fazer uma viagem, não é? Portanto, tu és líder de viagens, vais fazer uma viagem. Eu não sei para que destinos é que costumas ir, mas de que forma é que tu na tua viagem podes pôr isso em prática? Na prática, como é que se traduz isso? Então, na prática eu penso que se olharmos para a oferta que existe em Portugal é muito limitada e difícil pôr isso na real. Okay. Porquê? Porque há muitos mecanismos que já estão a acontecer, não é? Quando se faz estas viagens, e nós podemos fazer medidas que apenas fazem menos mal. Portanto, ainda não estamos a fundo a ver o impacto positivo ao contribuir para isso. Teria de ser uma coisa feita de raiz, é isso? De raiz. E é isso que isto é a proposta do pensamento regenerativo, é esta mudança de mindset, que é, não vamos fazer de cima para baixo, vamos fazer de baixo para cima. Vamos fazer de dentro para fora. Vamos pensar como é que podemos alterar as coisas e como é que podemos alterar recorrendo a novas estratégias, a novos caminhos que olhem para os problemas da raiz. Se tivermos um iceberg, não é ficar na ponta que está fora da água, que são só as causas, é só o que é visível, não é só o que está debaixo da água, podem ser ali umas causas intermédias, é nos ver mesmo a parte de baixo, o que é que está lá de baixo, que são os problemas sistémicos que existem e que permeiam e que permitem que as coisas continuem daquela maneira que estão. Portanto, a ideia é olhar para aqueles problemas e como é que nós podemos fazer diferente, não é? Nós vivemos num modelo extrativista, vamos buscar recursos, tipo, isto é energia verde que se fala, não é? Há países como, acho que é a Noruega ou a Dinamarca, agora não me lembro, que se orgulham de ser os primeiros da Europa, de carbono zero, não têm emissões, disto, aquilo e daquilo outro. Mas isto é feito a que custo? Existe um custo, nomeadamente em África, na América do Sul em particular, a extração dos minérios, as pessoas que acabam por ter doenças por causa disso, a diferença no que é pago a essas pessoas pelo trabalho que fazem tem um impacto tão brutal aqui. Portanto, há toda uma cadeia que permite chegar-se a um sítio, não é? Como é que essa cadeia está a ser valorizada e o que é que as pessoas na cadeia têm para dizer? E eu penso que existe quase um modelo colonialista ainda, na maneira até como se vê as próprias energias verdes. Porque nós queremos ter energia eólica, energia solar, energia isto, aquilo, mas para nós podermos ter, os outros não é? Os outros estão a passar por um processo que é completamente desigual de nós, continua a ser extrativista, não é? Portanto, agora vamos entrar aqui nas questões do colonialismo, podemos entrar aqui em muita coisa, mas
pensamento regenerativo também vai por aí, mas a ideia é que para ser transformador, para haver uma alquimia profunda, tem que haver um corte tem que haver com o modelo também anterior, uma espécie de radicalismo. E o radicalismo não tem que ser visto aqui como uma coisa, vamos pôr bombas, explodir e ser maus, ou não. Sim. Tem a ver simplesmente com, bora olhar completamente, não pôr as coisas em caixas e olhar mesmo de espírito aberto e ver, isto assim não está a funcionar. Então bora tentar ver o que é que pode funcionar. E claro que não há respostas certas. Não é? O que a gente pode é observar o que se passa. E observando à nossa volta, nós podemos olhar, de facto, existem agora problemas que a gente tem falado mais recentes, o Covid, a pedofilia na igreja, as alterações climatéricas, isto são os assuntos que vão estando na ordem do dia, não é? Estes exemplos são olhando agora do que a gente vem, olhando para a televisão que eu passei há bocado ali e tive só a ver qual era a notícia do dia e a parte das alterações climatéricas, a perda de biodiversidade, tudo isto que está a acontecer em cadeia, que está a acontecer, está a ouvir, a ciência, a mesma ciência que nos fala do Covid, é a ciência que fala das alterações climatéricas, não é? Portanto, existem estudos, existem dados, existe informação. Como é que nós agora pegamos nisto tudo e tentamos perceber, calma, red flags, não é? A questão é como é que se pega nisso e se traduz isso depois. E era aqui que eu agora queria só chegar para o teu exemplo prático, que eu tento aproximar-me, só que eu sinto que ainda há um pouco uma coisa de sustentabilidade, não é tanto de regeneração, porque essa mudança primeiro está a acontecer em mim e depois disso eu posso falar com outras pessoas e a partir daí construirmos. E temos falado muito, eu e o Arthur, no Papa Legos, como é que podemos transformar, como a Carla, que é uma colega minha e outros colegas, como é que podemos fazer transformar a empresa em algo mais regenerativo, com essa mudança de mindset, que não seja só uma coisa só para dizer, olha, temos também este chavão aqui, porque no fundo regenerar é um verbo, é ativo, é revivar, é dar vida a, é permitir as condições para que a vida floresça, não é? Por si, em que nós somos mais um, e é isto que depois também interessa no pensamento no turismo regenerativo, é, eu sou o Nuno, tu és a Sónia, eu tenho relação comigo, eu tenho a exploração que faço dentro de mim, interior, a minha conexão com a natureza, com o mundo, com as outras pessoas, com a sociedade, e depois destas relações está tudo ao serviço de uma coisa maior que nós. Pode ser a sociedade, pode, o planeta, pode, mas é a vida. E como é que nós podemos pôr aqui a canalizar a energia para essa vida e para dar essas possibilidades da vida existir connosco como parte de um todo integrante, não é? Não eu egoísta em competição contigo ou com o outro, isto é outro assunto depois, que se nós falarmos em Portugal, oh meu Deus, como é que a gente pensa em pôr as empresas, em vez de competir, em cooperação. E portanto, sinto que ainda não estou a responder, mas queria só acrescentar mais uma coisa, que é, nós falamos muito no turismo regenerativo e no pensamento regenerativo da natureza, e as pessoas falam, ele é um ecologista ou não sei o quê, pronto. A questão é que tem a ver com, se nós observarmos a natureza, não há desperdício, não há, eu até arrisco dizer, não há competição. E então, como é que nós podemos olhar para o turismo, quando eu vou com um grupo, por exemplo, lá para fora, isto para dizer que a natureza é por excelência, é o que nós nos agarramos para perceber que é possível, que há formas diferentes de estarmos em harmonia, em cooperação e em competição. Eu diria que aqui em Portugal, e no geral, é tentar perceber como é que nós pomos as empresas a funcionar umas com as outras. Por exemplo, eu sou tour leader, como é que eu posso estar com os meus colegas tour leaders, todos a crescermos, todos a aprendermos, todos a contribuir para esta ideia mais regenerativa, em vez de promover competição, por exemplo. Que eu sinto que também não há, porque eu falo com muitos tour leaders e dou muito bem com outros tour leaders de outras empresas e as empresas falam entre si também, não é? Portanto, existe competição, evidentemente, mas também existe algo maior que nos une, não é? Pelo menos aos tour leaders, e temos essa vontade para falar, tomar café e às vezes encontrar-nos com os nossos grupos no destino onde estamos. Mas na prática eu quando vou, por exemplo, vou para a Índia, para o Irão, para a Indonésia, vou sempre a estes países. E eu tenho amigos, porque eu vivi ou passei algum tempo a viajar nestes sítios, e portanto o que eu tento perceber é quem são estas pessoas que estão ali e o que é que aquele local e estas pessoas me querem oferecer. Portanto, eu vou, quando estou lá, estou com eles e falo, converso, eles mostram-me coisas, e então eu tento perceber como é que eu agora pego nestas coisas que eles me querem oferecer, que eles me dão, que eles são. Por isso é que eu acho que muitos tour leaders às vezes dizem, eu tenho uma família aqui ou uma família acolá, não é? Porque é algo mais do que uma ligação profissional, é algo mais do que uma ligação só de superficial em que a gente se vê e fala de vez em quando, trabalho, não é? É como uma amizade que se desenvolveu ao ponto de a gente poder chamar aquelas pessoas família, sentirmos em casa. Então, o que é que essas pessoas têm mais para oferecer em termos do espaço onde elas vivem, alinhado com a cultura, com o que elas têm disponível? E, com base nisso, o que é que eu posso construir para oferecer às pessoas que viajam comigo? E, portanto,
esta é a ponte, não é? E nós normalmente, eu às vezes penso, tipo, há questões tão fundamentais, mas que são tão superficiais. Porquê é que eu tenho que ir para o outro lado do mundo viajar? Porquê é que eu tenho que ir para a universidade? Porquê é que eu tenho que viver numa relação amorosa em casal? Porquê que? E as respostas que nós damos muitas das vezes é porque no outro lado do mundo é que há uma diferença cultural maior connosco, não é? Porque no casal é que pode haver amor. Se for tipo uma cena poliamorosa, isso já é, não é? Vem logo uma quantidade de coisas, patriarcado e de domínio e não sei o quê. Porquê é que tenho que ir para a universidade? Porque eu não posso aprender e experimentar de outras maneiras? Tudo isto está ao serviço de uma sociedade que vive neste modelo extrativista, neste modelo ao longo de milénios, não é? Neste modelo mecânico, neste modelo que é de piloto automático. E estas são as respostas fáceis. Estas são as respostas fáceis. As respostas difíceis é de facto olharmos para dentro e começar a desconstruir, partir, perceber o que é que está a acontecer. Isto não é uma coisa nada fácil, esta questão. Não. Porque, sobretudo porque isto implica que cada um de nós faça esse trabalho primeiro individualmente. Pois. Não é? Esse é o maior problema. Não é? Quando no fundo é a solução. Sim. Não é? E se nós formos ver as culturas nativas, indígenas, eles têm esta ligação uns com os outros, individualmente, com a comunidade e com a natureza que os envolve. Ou seja, isto também é inspirador, não é? Por exemplo, eu nas minhas investigações dei com o conceito Ayu, que é uma coisa, é uma palavra que significa, mais ou menos, qualquer coisa que a gente faz que está ao serviço de um bem comum. Por exemplo, palavras como desperdício, pobreza, etc., naquela cultura, nas montanhas do norte da Filipina, Iginot, se não tenho erro, povo, não existem, eles não sabem o que é isso. O que eles sabem é que a Ayu, tudo o que eu faço é sempre em prol do meu benefício e da comunidade. Portanto, se eu tiver a fazer só em prol de mim, não funciona. Então eu não sou muito Ayu, não sou cool, agora assim. Mas se for em benefício de todos, se todos ganharem, a pessoa é mais Ayu. E isto não é para promover ou para dar uma medalha, não, é só uma preocupação que eles cultivaram ao longo dos séculos da sua existência, em que todos contribuem. Acaba por ser um modo de vida, não é? Sim. Agora pensa, quando estas pessoas viajam, eles vão com esse mindset, eles não vão, pronto, se isto fosse uma hipótese, devido que muitos deles viajam, não é? Mas se isto fosse uma viagem deles, eles vão com esse mindset, eles vão à procura e viver essa experiência, não é? Existe um livro muito giro que é o Papa Alagui, que também é lá, se não estou a erro, de Papua Nova Guiné, mas agora não me lembro exatamente de onde, que é um chefe de uma tribo que vem à Europa, isto no século XX, no início, e ele está a descrever, há uma crítica à nossa sociedade, eles vestem uma pele por cima de outra pele e depois ainda metem uma pele na mão, e ele vai descrevendo e desconstruindo uma quantidade de coisas. Aquilo é muito bonito de ler e perceber quando eles andam semi-nus na floresta, não é? Por comparação, mas qual é? Obviamente podem dizer, mas lá o clima é tropical, ele vai para a Alemanha onde o clima é mais frio, há necessidade de descobrirmos, claro, mas o ridículo que é às vezes acaba por ser uma metáfora, não é? Uma metáfora, sim. E no turismo regenerativo, o que nós queremos, o que as pessoas procuram, então é fazer esta ponte que eu estava a falar, que é, existe um local que é específico, que é único, que tem os seus pontos fortes, as suas especificidades. Existem pessoas que naquele local são únicas e que têm coisas para oferecer que não existem em lado nenhum. Existem pessoas que estão num sítio que querem lá ir porque querem fazer um contacto com essa realidade. Como é que nós, agentes, promotores de turismo, podemos promover isso? E isto, eu levando pessoas para fora, como se for eu a trabalhar aqui, o que é que eu posso fazer para que o turismo seja benéfico para mim, para ti, que vives aqui comigo, para a comunidade que está à nossa volta, para a natureza, no final para o país, não é? E isso é estar ao serviço da vida, isso é estar a canalizar a energia para a vida e isso é turismo regenerativo. E a partir deste local, não é pensar, vou pensar numa coisa que se possa aplicar em todo lado, não, vou pensar numa coisa... Tem que ser uma coisa muito, muito focada. Sim, no nosso local, porque é o que nós conhecemos. Eu percebi que o impacto que eu posso ter para ser positivo tem que ser naquele local e tem que ser continuado, não pode ser ir lá uma vez a mês e não pode ser uma coisa outra. Esporádica, tipo alguém que vai lá, está lá 2 semanas, como há programas que são assim, que a pessoa vai 2 semanas fazer... Pode ter um impacto muito grande para mim, sim, mas o que é que eu quero verdadeiramente? Sim. Há 4 áreas que nós falamos muito e que são importantes e que tentam um pouco sintetizar o pensamento regenerativo no turismo. O humano tem a ver comigo, tem a ver com as relações eu com eu a explorar, pode começar quando somos crianças a explorar o espaço, a explorar
a sexualidade, a explorar a relação com as outras pessoas, a explorar o que é que está a viver em mim, o que é que eu questiono, etc. Mas isso aí, desculpa interromper, tem muito a ver com quando a criança está a explorar o mundo, Sim. não condicionar, não mexas aí, não toques nisso, não é? Mas isso é o que nós fazemos por omissão. Nós vamos lá, é errado, está mal, não faças isso, estás muito excitado, estás muito não sei o quê, não faças... Não é? E portanto, esta componente humana tem a ver com nós primeiro analisarmos, olharmos para dentro, pode ser fazer psicoterapia no limite, mas é preciso olhar primeiro para dentro e perceber o que é que está vivo, as nossas necessidades, o que é que nós queremos, as questões que nós fazemos, aquelas que falámos há bocado. Porquê que eu tenho que ir para o outro lado do mundo? Porquê que eu tenho que fazer uma selfie? Porquê que eu tenho que ir para um sítio que me disseram que é fixe? Sim, o que é que eu quero? Há pessoas, por exemplo, eu achava, não é? Lá está, a construção, porque é a minha realidade, que toda a gente gostava de viajar, que era impensável alguém não gostar de viajar. Porque eu sempre viajei desde pequena e os meus pais sempre viajaram, portanto para mim era o normal. Depois, a determinada altura da vida, percebi que não, que havia pessoas que não viajavam e que havia pessoas, inclusive, que não gostavam de viajar. Pois. E que está tudo ok. E acho engraçado porque algumas pessoas dizem mas viajar para quê? E ainda no outro dia tive um episódio muito engraçado ali no supermercado, porque estava a conversar com a senhora, eu gosto muito de conversar com toda a gente, e eu disse, porque eu agora vou viajar, e não sei o quê, ela disse, mas a semana passada também foi, e eu, sim, coitada, canseira. E ela disse, sim, isso deve ser um trabalho muito chato. E eu, para mim, ela que está no supermercado a atender pessoas e não sei o quê, pensei, estar ali a atender as pessoas todo o dia, que deve ser muito chato. Não, ela gosta do contacto com as pessoas. E achei engraçado, porque é uma visão diferente, que não está errada, é a visão dela, não é? Que é alguém ir viajar, que chatice. Por oposição, podemos dizer, também não está certo nós irmos viajar. Quase podia ser aqui Exatamente. Mas, pois eu percebo, mas aí tem a ver, se calhar, com a ligação que nós vamos desenvolvendo connosco e com aquilo que são as nossas necessidades. E às com vezes, as nossas vivências com o também, entorpecimento, às vezes, da nossa mente ou do nosso coração em relação ao que está vivo em nós. Na comunicação não violenta fala-se muito, o que é que está vivo em ti? E como é que tu podes comunicar isso? É o segredo aqui, a comunicação empática, que é mais uma palavra que será mais interessante para este contexto, que é o que é que está vivo em mim, o que é que eu quero, não é? E ter isso ativo, estar a questionar sobre isso. Portanto, este lado humano que nós falamos prende-se muito com o desenvolvimento das nossas competências, aptidões, aquilo que nós temos para oferecer, aquilo que nós somos, não é? A nossa ligação connosco. Aquilo que estavas a dizer é muito aquela questão de não viver em automático, não é? Porque se tu estás em piloto automático, levantas que é como está a maior parte das pessoas, exatamente, vais para o trabalho. Eu tenho trabalhado das 9 às 10, às 5, às 10 é na engenharia isso acontece até à 1 da manhã, às tantas. Que a maior parte das pessoas nem pensa que, porque é que eu estou a fazer isto? Estou a fazer porque é assim. Pois. Porque tem que ser. Tem que ser. Não é? E é darmos esse step back neste mindset. E é difícil, porque temos contas para pagar, temos família para alimentar, temos uma catrafada de coisas. Mas eu acho que é importante termos a coragem para primeiro olhar para dentro e questionar e fazer tremer e abanar. Eu sei que é difícil ou é fácil para mim falar disto, porque de facto eu vivo numa carrinha, faço umas quantas viagens, estou a entrar nisto e estou a questionar as próprias viagens, porque por exemplo eu vou de avião para o outro lado do mundo e volto, e isto para mim é uma coisa que me está a ser muito difícil de digerir, especialmente num pensamento mais regenerativo. Sim, porque entras em conflito. Sim, e especialmente se for pelo Dubai, por exemplo. Como é que eu vou a um país que explora pessoas e alimento esse sistema por viajar por lá? No limite isto é um pensamento que é válido e tem que ser levado em linha de conta. Porque se eu estou neste processo regenerativo, eu tenho que perceber como é que isto é encaixado dentro dos meus valores. Sim, mas portanto, o pensamento regenerativo também tem a ver com isso, com questionar. Sim, claro. E é este questionar e ver agora que outcome é que eu posso produzir para tentar mudar isto. Por exemplo, hoje temos um segundo pilar, vamos chamar assim pilares, só por uma questão mais pragmática, que é o da relação com o outro, o social. E aqui tem a ver com como é que nós interagimos uns com os outros, como é que nós fazemos com que este local que é único, específico, que está com pessoas únicas e específicas, funcione. Eu tenho andado a investigar e a viver poliamor e estou a tentar perceber como é que isto funciona na prática. Tem sido uma desconstrução tremenda de uma quantidade de conceitos, que me tem levado lá atrás a eu criança e me está a trazer a eu adulto. E pronto, é um caminho incrível. Portanto, há muita coisa ainda a analisar neste campo social, que é o segundo pilar. O terceiro pilar seria o da natureza. Portanto, nós somos um indivíduo que interage dentro de um todo, e esse todo tem outros humanos, como tem outros animais, como tem também a natureza, as alterações climatéricas, os animais
quando nós vamos fazer uma atividade, como é que a gente utiliza os animais nessa atividade? Vamos andar de camelo, fazer um safari, vamos explorar um cavalo para nos levar ao topo do vulcão, vamos de cavalo até ao topo do vulcão. O que é que nós estamos a fazer? Vamos andar nos elefantes no Sudeste Asiático que são maltratados. Mindset que nós temos que pensar e temos que analisar. Portanto, isto seria o cuidar do ambiente também. E o quarto ponto tem a ver com a parte financeira, económica, que está ligada também às outras, não é? Estamos num modelo extrativista ainda, como é petróleo, gás, etc. Destruir florestas para pôr produções de soja, que é para alimentar animais, porque temos que comer carne, por alguma razão. Eu não sou vegano, mas faço maioritariamente alimentação vegana ou vegetariana. Eu não tenho nada contra quem come carne de vez em quando, e que faço de uma forma consciente. Agora, quem come carne todos os dias, eu acho que temos mesmo que pensar um pouco o impacto que isso tem. Floresta, o sol está todo tapado, não há nada destapado, não é? Então, está tudo sempre em otimização constante, e em adaptação constante e em crescimento conjunto, em harmonia. Diz-me uma coisa, tu tens aprendido muito sobre isto? Sim, ao longo destes últimos tempos. Tens andado a estudar? Sim, muito. ainda estou a estudar muito, estou a aprender muito com pessoas incríveis, estou a discutir muito e só para terminar já agora este quarto ponto, que é o económico financeiro, que tem a ver com as escolhas que nós fazemos. Eu posso escolher ir para uma cadeia internacional num hotel não sei aonde, no Sudeste Asiático, por exemplo, ou posso perceber que opções é que existem ali que as famílias estão a gerir aquele espaço. Faz realmente diferença. Sim, para aquelas famílias. Ou até posso ir para um hotel, mas então eu que veja como é que eles tratam as pessoas que trabalham, os colaboradores deles. Será que exploram? Será que dão acesso a atividades extra do trabalho? Será que facilitam os estudos das crianças que as pessoas possam ter, os colaboradores? Será que eles poupam água? Olha, uma coisa importantíssima nos pequenos almoços, buffet. O desperdício de comida que é um buffet. Sim. Houve uma altura que eu adorava buffets e depois percebi, uau, isto também é comida. O que acontece a esta comida toda depois do pequeno almoço? Há sítios que nem permitiam que os colaboradores levassem essa comida. Hoje em dia isso já acontece, mas mesmo assim há muita comida que é desperdiçada e nós temos que pensar um bocadinho, então, como é estas decisões que nós tomamos, atividades com animais, hotéis fancy, pagar uma cena de luxo, de vez em quando se calhar até pode ser fixe, desde que aquilo seja consciente, desde que aquilo venha de uma oferta local que é trabalhada, que enriquece toda a gente à volta. É uma coisa tão simples como utilizar a toalha mais vezes, não pôr a toalha não é, para lavar, porque hoje em dia é uma coisa que quase todos os hotéis já têm, não é? Agora, todas essas coisas vêm de um turismo sustentável, que teve o seu papel e foi importante, porque vem na sequência de uma mudança de mentalidade para, não funciona dizer só que temos que ser mais verdes, temos que tomar mesmo medidas. Vieram agora, há um tempo já, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas lá está, a sustentabilidade é manter, é preservar, é como se for ter o carbono neutro, a nossa pegada, por exemplo. É um impacto neutro. É como se fosse não fazemos bem, se não fazemos mal. O turismo regenerativo é como se fosse um patamar assim. É focar num impacto positivo. Como é que eu posso ter um impacto positivo em mim, na pessoa que está comigo, nos sítios que nós estamos a visitar e que parte daqueles sítios, portanto é pensar de baixo para cima. O que é que há ali? O que é que nós podemos oferecer às pessoas que vêm aqui? Como é que nós nos podemos organizar? A comunidade é importantíssima, porque a comunidade é que faz as coisas funcionar. E, portanto, parte dessa comunidade, pode partir de mim como indivíduo, mas a comunidade acrescenta, e depois todos juntos oferecemos qualquer coisa. E quem vem usufrui dessa coisa. Não é? E, portanto, o turismo regenerativo tenta trazer esta quebra neste pensamento. Vou só fazer ali uma selfie porque alguém disse, vou só não sei o quê. Não, mas eu posso fazer a selfie, mas há uma coisa maior que tem que existir, ou que deve existir. Acho que acima de tudo tem a ver com o pensamento, não é? Com uma mudança de mindset. Que é o mais difícil no ser humano e é o mais difícil no mundo em que nós vivemos, como tu dizias, 22 dias de férias, contas para pagar isto, aquilo, aquilo outro. Pressa, não é? Mas que eu acho que é responsabilidade nossa, e agora aqui, olha, tu saíste desse sistema, desse modo de vida, eu também saí, quer dizer, acaba por ser uma escolha, não é? Sim. E tentar perceber com a malta que é influencer, com a malta que tem blogs, com a malta que já viaja de outra maneira, como é que nós podemos aqui cooperar, não é estarmos aqui em guerra. Os influencers são isto, só querem dinheiro, ou só querem sponsors. Tirar as fotos no balanço. Por exemplo, todos temos um papel. Como é que conseguimos conciliar estes papéis e crescer todos em conjunto? Porque do nosso crescimento e do nosso trabalho vem aquilo que o turismo regenerativo aponta. São potenciais em desenvolvimento, um impacto positivo, a energia fluir para a vida. Nós permitimos que a vida vou dizer suster, mas que a vida se regenere, se revivifique e que progrida. E que isto depois é independente de nós somos só qualquer coisa mais no sistema. Eu queria tirar a engrenagem para entrar nas coisas mecânicas, mas nós somos parte de qualquer coisa maior que nós. E portanto é também preciso ter a noção, não há heróis.
E o cinema e a vida e as pessoas tendem a... Tem que haver, ainda há bocado passei no Lar do Rato, estava o Mário Soares. Teve um papel importante em determinada altura na nossa vida e na nossa sociedade em Portugal, claro que sim, mas não é um herói. Existem tantas coisas, tantas pessoas a fazer tantas coisas incríveis que nem sequer sabemos quem são, nem nunca vamos saber, e são essas pessoas que estão a fazer a diferença verdadeira. E é importante... Desculpa, não, isto agora dava pano para mangas, não é? Mas já estamos quase a acabar. E ficava aqui o resto da tarde a falar. Isto tem muito para explorar. Olha, agora vou pedir à produção para me trazer aqui o iPad. Vou-te fazer aqui umas perguntinhas rápidas. Se conseguires, se quiseres responder. Pronto, nada, aqui também não, ninguém é obrigado. E então, é aqui umas perguntas que costumo sempre fazer. Que é, se tivesse a oportunidade de viajar com qualquer pessoa no mundo, uma celebridade ou uma pessoa viva que já tenha falecido, quem é que tu escolhias? A pressão. O relógio está a contar. É, não é? É. Epá, não sei. Há tanta gente com quem eu gostava de viajar, eu não consigo dizer aquela. Enchias um autocarro ou um comboio. Enchia, sim. Então, pronto. Se dinheiro e tempo não fosse um impedimento, qual é assim a viagem que ainda não fizeste, que gostavas de fazer? Essa pergunta para mim tem uma rasteira, porque o dinheiro e o tempo não são um impedimento para a viagem, para as duas viagens que eu quero fazer. Uma é atravessar, portanto eu gostava muito de ir de Lisboa até Timbuktu, seguindo aquelas rotas antigas comerciais, e atravessar todo o deserto do Saara até ao Cairo. Portanto é uma viagem que eu há muito tempo queria fazer, e não é por falta de dinheiro ou de tempo, porque eu não considero que seja assim preciso tanto dinheiro. Tempo, evidentemente que é preciso, mas pronto, e algum dinheiro também. Mas é mais porque tenho dedicado a outros projetos. Esta é assim a grande viagem. Como é que é o companheiro de viagem ideal? Epá, é alguém que está presente. Teu país favorito? País ou cidade? Não há. Não há? Não. Há vários países, várias cidades, vários sítios que têm coisas que me marcaram muito ao longo da vida. Eu nunca viajei olha, vou fazer uma coisa que nunca fiz. Eu devo ter estado em 50 países no mundo, se tentar contar assim de repente, todos eles tinham alguma magia. Há dois povos, o povo iraniano, o povo também da Indonésia e parte do povo da Colômbia que para mim são... O que não invalida que os outros povos e as outras pessoas também não sejam, mas ali eu senti mesmo uma coisa profunda de hospitalidade e amizade. Tu vives em Lisboa, não é? Não, vivo na zona, sim, sim, Lisboa, sim, vivo lá perto de Lisboa. Se não vivesses aqui, onde é que te vias a viver? Ou onde gostavas de viver? Estou bem, não consigo... Mas vias-te a viver em qualquer parte do mundo? Não. Não? Ok. Não, porque há pessoas que me dizem que... Eu gosto muito lá, mas não vivi lá. Ok, porque há pessoas que me dizem que viviam em qualquer parte do mundo. Eu também não vivia em qualquer parte do mundo. Viagem mais marcante até hoje? Foi a minha volta ao mundo. Volta ao mundo. Ainda mais marcante, talvez tenha... Bem, foram várias, na verdade. O primeiro ano de voluntariado em Angola e a volta ao mundo, acho que foram assim. E a volta ao mundo foi durante quanto tempo? Foi 1 ano e 10 dias. 10 dias, eu gosto da precisão. Sim. Se pudesses recomendar uma viagem ou uma experiência que achas que toda a gente devia ter pelo menos uma vez na vida? É viajar ao outro lado de nós. Ok. Completa a frase. Gostava que o mundo fosse mais regenerativo. Muito bem. Muito obrigada, Obrigado a ti. Sim. Foi um prazer. Não, quer dizer, já tinha um bocadinho uma ideia do que era, porque tinha-te visto no Exodus, mas é sempre bom falar sobre estas coisas, porque acho que a maioria das pessoas ainda não está desperta para isto. Portanto, Posso só terminar com uma coisa? Podes. Acho que para acrescentar e para trazermos isto às pessoas, acho que e deixo um apelo aqui para, enfim, quem ouvir isto, que pertence a agências de viagens e que pertence e trabalha com turismo, é a nossa responsabilidade de trazer estas coisas para as pessoas, através das ofertas que fazemos, através dos programas que construímos, através da maneira como integramos isto, não como um chavão, mas como algo que se vive dinâmica e organicamente dentro das nossas empresas, dentro das nossas vidas. Alguma coisa que se põe em prática, não é? Sim, sim. Mais do que ser só uma coisa de show ou uma coisa de superfície, vamos deixar de imprimir em papel e vamos enviar mail. Coisas mesmo com uma mudança profunda, que façam com as pessoas que viajam connosco percebam. E isto é o segredo, acho eu, e é o desafio também, porque em Portugal acho que ainda há uma cultura de viagem muito
muito Massas, pela não é? rama e muito massificada. E portanto há um trabalho muito grande a fazer e eu acho que nós temos responsabilidade mesmo, porque nós estamos Claro no que campo, sim. nós estamos a fazer isto e temos contacto nas nossas viagens individuais ou nas nossas viagens depois que fazemos com grupos com diferentes pessoas e diferentes realidades, portanto temos um acesso privilegiado. Sim. E deixa-se Fica o apelo. Sim. Onde é que as pessoas te podem encontrar? As tuas redes? Sim, o Instagram. Sim, mas diz qual é para as pessoas irem ver. Eu também vou deixar aqui. É mas trechos_do_mundo, isto no Instagram. tens o blog também. O blog que é os trechos do mundo.blogspot.pt ou .com. E neste momento é Mas isto. eu vou deixar, Sim, eu vou deixar agradeço. aqui. E por e-mail, se tiverem questões, depois posso Sim. partilhar o meu mail, é Sim. nuno.cruz@mailbox.org. Sim, mas eu Sabe? também vou deixar aqui os contactos todos do Nuno, também podem viajar com o Nuno também. Sim, na Papa Léguas, espero depois, sim, é isso. Em breve espero ter uma viagem para a Sardenha, para quem quiser escalar ou experimentar, ir a praias paradisíacas, estar numa comunidadezinha onde eu vou, tipo, viver, onde eu vou viver, quer dizer, onde eu passei muito Vais tempo. viver, sim, E vamos viver uma experiência Uma diferente, experiência. mais imersiva, mais de acordo com o que é o turismo regenerativo e discutirmos, conversarmos, aprendermos, crescermos juntos. Ok, Nestas horas de obrigada. viagem. Obrigada, Meu. Nuno. Obrigado. Obrigada a vocês também por terem assistido, espero que tenham gostado. Eu regresso na próxima semana com mais um convidado. Se gostaram, partilhem, falem com os amigos, deixem um like e tudo bom e boas viagens. Obrigada, Nuno. Obrigado, eu. Thank you.